importante lembrar dessa questão para que as pessoas não fiquem imaginando que o texto do Capítulo dos Índios é uma obra literária, né? Muito menos uma obra de lógica formal, né? Foi pauleira a conquista desse texto. O processo teve momentos de avanço e momentos de forte retrocesso, né, ao longo da feitura do texto da Constituição, né? E o texto definitivo, em muitos pontos, ele reflete esse movimento, né, de vai e vem das pressões políticas, né, da disputa entre as forças políticas em relação a esses direitos na Assembleia Constituinte. O processo começou bem tranquilo, no âmbito de subcomissões temáticas, foi sendo construída uma proposta, e a Assembleia Constituinte, o regimento da Constituinte, ela tinha um dispositivo que permitia a apresentação de emendas populares, né, de propostas apresentadas não por membros da Assembleia Constituinte, né, mas por cidadãos, mediante a coleta de assinaturas, né? Não me lembro muito bem qual era o critério na letra da lei, mas eu me lembro que precisava em torno de 30 mil assinaturas naquela época para se poder propor uma emenda popular, como se chamava, né? E o movimento de apoio aos direitos indígenas rachou, né, a uma certa altura do campeonato, e o CIMI optou pela construção de uma proposta própria de emenda popular, que fundamentava o tratamento dos direitos indígenas a partir do conceito de nações indígenas, né? E a União das Nações Indígenas e as outras organizações de apoio optaram por apresentar como emenda popular um texto que reforçava a proposta que vinha sendo construída dentro do processo constituinte, né? E que, portanto, não se valia desse tipo de conceituação, né? E nós fomos à luta, foi um processo difícil, né? Inclusive para a gente conseguir as 30 mil assinaturas sem o apoio da Igreja Católica. E essa emenda do CIMI serviu de gancho, de pretexto, para a campanha contra os direitos dos índios, que foi, na verdade, urdida por um segmento militar que ainda estava incrustado no aparelho de Estado, numa coisa que se chamava, naquela época, Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, né? E que se traduziu numa campanha feita pelo jornal O Estado de São Paulo, que, a uma certa altura do campeonato, passa a publicar manchetes de capa durante edições seguidas, denunciando a existência de uma conspiração contra o Brasil, né, que se valeria justamente da formulação do texto constitucional referente aos direitos indígenas para desconstituir a soberania nacional sobre partes do território brasileiro, né? E os caras tinham forjado, falsificado um conjunto de, entre aspas, documentos, né, que iam sendo publicados diariamente no jornal, né, como sendo a comprovação da tal conspiração, né? E o texto da emenda popular do CIMI coroava o processo, né, como sendo uma espécie de uma confissão da denúncia, né? Bom, isso teve um impacto enorme, né? Porque o jornal, o Estadão, enfim, sabidamente um jornal conservador, porém um órgão constituído, né, com tradição e tal, né, que publica uma coisa dessa gravidade, né, com esse grau de visibilidade e supostos documentos e tudo mais, aquilo gerou um sururu danado dentro do processo constituinte. Foi instalada uma CPI, né, uma comissão parlamentar mista de inquérito, né, só lembrando que a Constituinte funcionava concomitantemente ao Congresso Ordinário, né?
Então, no âmbito do Congresso Ordinário, foi constituída uma CPMI, Câmara e Senado, para investigar a denúncia da conspiração, né? Essa CPI começou com a convocação do Júlio Mesquita, que era o diretor do Estadão, né, para apresentar lá a denúncia. O cara foi, repetiu aquele trololó todo, e entregou na CPI os supostos documentos em que a denúncia teria sido baseada, e a CPI decidiu periciar esses documentos, né? E na segunda sessão veio o perito, né, para falar sobre os documentos, e esses documentos eles eram apócrifos. Tinha somente um documento que era assinado pelo Antônio Brant, que era o secretário-geral do CIMI, na época, né? E o perito veio com o laudo dele e disse, né, que a assinatura do Antônio Brant no suposto documento era uma assinatura falsa, que não correspondia, né, à assinatura verdadeira e autêntica dele, né? Então, foi uma coisa, um vexame total, né, da parte do Estadão e dessa escória militar, né, que armou essa coisa toda, né, e que acabou sendo desmascarada dessa forma, né, dentro de uma CPI. Só que, no meio disso tudo, né, denúncia, não sei quantas mil edições, convoca a CPI, sessão disso, sessão daquilo, não sei mais o quê, houve um impacto fortíssimo no texto que estava sendo construído dentro da Constituição, impacto esse que acabou sendo materializado no relatório do Bernardo Cabral, né, que era o relator da Comissão de Sistematização da Assembleia Constituinte, e que fez um texto horroroso, integracionista, né, jogando por terra todos os avanços conceituais que haviam sido construídos na primeira etapa do processo, né? E aí que foi uma coisa curiosa, porque a correlação de forças era pauleira. Dentro dessa CPI eram 18 pessoas, 9 de cada lado, 9 do Centrão. Alô, alô, gente, já tinha Centrão naquela época, tá? Né? E eles tinham mais ou menos metade da Constituinte, né? E eles tinham 9, né? E os aliados dos índios tinham 9, era 9-9, né? E o Jarbas Passarinho era um dos 9 do Centrão na CPI, né? E quando aconteceu aquela baixaria toda, né, foi uma coisa muito curiosa, porque dias depois a gente nem sabia o que a gente ia fazer para poder restabelecer, né, o mínimo de decência dentro do processo, né? E ele me chama lá, quero registrar aqui que é uma pessoa que eu odiava profundamente, né, que tinha sido ministro da ditadura, que tinha encaminhado cassação de mandato do meu pai, enfim, tinha motivos pessoais e existenciais para odiar aquele cara, né? Mas, enfim, o cara me chamou lá, né? Chamou a mim e ao Júlio Geiger, que era assessor do CIMI na época, né? Foi depois meu sucessor na presidência da FUNAI, né? Uma pessoa que trabalhou muitos anos da sua vida, teve uma morte prematura também, né? Com a questão indígena, e fomos lá, né? E foi uma coisa curiosa, porque ele se propôs a restabelecer, né, um tratamento mais razoável dentro do texto da Constituição, pediu uma proposta que nós botamos na mão dele, ele esquartejou o negócio que a gente apresentou, assim, entendeu? Quer dizer, né, questionava cada vírgula, cada palavra, cada não sei o quê, né? Mas, ao fim de longas e penosas conversas, chegamos a um acordo com ele sobre uma proposta para ele apresentar, né? Para derrubar o texto do Cabral, né? E eu me lembro até que no final, quando a gente chegou a um acordo, bom, então tá, então é isso, né? Ele ainda vira para mim e fala assim: os meus amigos costumam dizer que vocês são inimigos da pátria, da soberania do país. Não sei o que você tem a dizer sobre isso, né? Aí eu disse para ele assim, disse, olha, o senador, eu
até pode ser que eu seja inimigo da pátria dos seus amigos, né? Mas nós todos somos partes integrantes do Brasil generoso que todos nós queremos para o futuro, né? Então, vamos que vamos parar com essa conversa e vamos, né, vamos trabalhar. Ele falou, não, beleza, né? E, a partir daí, esse homem assumiu uma posição assim ferrenha de defesa dessa proposta, com unhas e dentes, né? E ela foi a base do processo de reversão do desastre cabralino, né? E da construção do texto, que, afinal, é hoje o texto do artigo 231 da Constituição Brasileira, né? Eu acho que é importante fazer esse registro, né? Porque aquele momento teve essa generosidade, né, de todas as partes, né, de pessoas que se odiavam por justos e continuados motivos, né, de vida, inclusive, e que foram capazes de chegar a um denominador comum que viabilizasse um caminho de futuro para o tratamento desses direitos na Constituição brasileira, né? Então, é isso aí. Ele não foi o único, né? Eu saberia citar vários outros casos de pessoas conservadoras, né? E que a gente colocaria, grosso modo, dentro de uma categoria de direita, né? Que também tiveram uma posição de dignidade que os atuais governantes de direita não têm. Tem um monte de advogados escutando esse papo aqui, né? Veja bem, não é que o Jabas Passarinho era uma alma caridosa que resolveu fazer bem aos índios, né? E a gente ainda estava suficientemente longe da ECO 92 para ter sido esta influência naquele momento, né? Yanomami já é outra história, já estava em cima da ECO 92, né? Mas, se você botar sentido, né, o âmago da proposta que ele apresentou e que acho que hoje mora no parágrafo 3º do 231, né, não era diferente do texto da disposição transitória do artigueto da disposição transitória do artigo dos militares, né? Então, não é que ele inventou a roda, entendeu? Ele foi pegar o que os parentes dele já tinham inventado lá atrás para botar no texto da Constituição atual, para transplantar de uma para outra. São nulos, extintos, não produzindo efeitos jurídicos, atos de qualquer natureza, blá, blá, aquele troço lá, né? Que é central, né, dentro da questão dos direitos indígenas, né? Portanto, né, a grande inflexão que a Constituição fez não é textual, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Foi o simples fato de transformar o provisório em permanente, em definitivo, né? Essa é a grande mudança, né? Mas ele tinha perfeitamente como defender aquele texto, né? Porque ele tinha como defender ele tinha que defender o regime militar. Teve ele era a sacada, próximo do regime militar. A sacada de separar também a coisa da propriedade e posse, né? Acho que isso foi determinante nesse processo, ou não? Mas isso já vinha da tradição. Já vinha, né? E era também um anseio indígena que permanecesse como posse. Eles queriam a proteção da União, não queriam aquilo configurado como propriedade privada. Agora, eu discordo do Márcio de que esse seja o dispositivo mais interessante da questão indígena. Eu acho que o mais interessante da questão indígena é essa concepção endógena do território, um território que se constitui a partir da organização do próprio grupo, e não de um olhar externo, porque essa determinação de que são nulos quaisquer títulos incidentes sobre essas áreas, ele vem, esse dispositivo, salvo engano, desde 34, desde a Constituição de 34, porque é uma questão que vem de um alvará régio e que transforma, enfim, que não transfere aos estados as terras devolutas e as terras indígenas. Então, é uma concepção lá de trás e que sempre foi muito interessante para a União também, porque você evitava o pagamento de dinheiro de terras que sempre foram públicas.